Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode criar menus e filtros personalizados para os seus painéis e dashboards. Olha só, para você criar esse tipo de efeito aqui visual. Então você pode criar filtros aqui, ó, como esse, né, com essas cores aqui, com esses efeitos aqui, gradientes e tudo mais. Ou, por exemplo, como esse aqui, que também tem as fontes personalizadas, né, bordas personalizadas e tudo mais. Ou como esse, que é um layout mais clean. Então, na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tipo de visual aqui para a sua segmentação de dados, que esse é o nome da ferramenta, tá certo? Como que você faz isso? Olha só, você precisa ter já a sua tabela com os seus dados. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho estado e cidade. Eu quero criar uma segmentação de dados. Esse filtro se chama segmentação de dados, né, para essa tabela, para a gente conseguir formatar, por exemplo, de azul, né, ou formatar de outra cor. Eu vou te ensinar como que você pode formatar do seu jeito. Onde é que você acha essas informações, tá certo? Primeira coisa é o seguinte: a sua tabela tem que estar formatada como tabela verdadeira para o Excel. Como que você sabe se está ou não? Você você seleciona assim a sua tabela e vê se essa guia design da tabela já está aparecendo para você. Se não estiver aparecendo, é porque isso é um intervalo de células e não uma tabela. Então você precisa converter em tabela. Então vou fazer o seguinte: se você não está vendo, provavelmente para você está assim, ó. É um intervalo de células e não está aparecendo lá a segmentação de dados. Você vai selecionar a sua tabela toda, né? E vai aqui na página inicial, vai formatar como tabela. Escolhe algum layout, tá bom? Algum estilo. O estilo aqui não vai influenciar no nosso cenário, tá certo? Marca lá que a sua tabela tem cabeçalhos, né? Nesse caso aqui tem, e dá um OK. Pronto, já vai aparecer aqui o design da tabela. O que acontece? Aqui nessa guia design de tabela, a gente vai inserir a segmentação de dados. Quando a gente clica aqui, ele aparece para a gente os campos da nossa tabela. E você vai selecionar quais campos você quer incluir essa segmentação de dados, esse filtro. Quais são os campos que você quer filtrar, criar esse menu, né? E dá um OK. Ele vai criar para a gente as janelinhas aqui, ó, com os filtros, tá certo? E aí ele vem num template padrão aqui do Excel, que é esse template aqui, tá certo? Pode ser que você tenha alterado as cores, mas do Office em si, mas vem no padrão do Excel, tá certo? O que você pode fazer? Então, esse filtro aqui já está funcionando ali, relacionando a minha tabela. Então, quando eu clico aqui, ele filtra os dados da minha tabela. Você pode fazer isso para a tabela aqui do Excel e para a tabela dinâmica também, tá certo? É o mesmo procedimento aqui de inserir segmentação de dados. O que eu quero te mostrar é o seguinte: vamos supor que eu não queira esse padrão aqui. E eu também não quero nenhum desses layouts aqui, ó. Quando eu vou aqui na guia segmentação, né? Eu seleciono a minha segmentação, vou na guia segmentação, já tenho vários estilos para utilizar. Mas eu não quero nenhum desses. Vamos supor que eu quero um verde, mas não é bem esse verde. O que eu vou fazer? Ou amarelo e não é bem esse amarelo. Vou fazer com um azul. É esse azul aqui, mas não é bem esse azul que eu quero. Então vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar o que é mais próximo, tá? Só para facilitar. E eu vou fazer o seguinte: botão direito nesse estilo e eu vou clicar aqui em duplicar. E aí eu consigo dar um nome para o meu estilo que eu vou utilizar nessa planilha aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, meu estilo de segmentação de dados do relatório XPTOL. Você vai colocar o relatório X. Você pode colocar o nome que você preferir, tá certo? E aí o que acontece? É nessa janelinha aqui que você consegue formatar praticamente todas as opções, digamos assim, da sua segmentação de dados. Então eu acho mais fácil você já pegar um template pronto, porque aí você consegue visualmente ir comparando aqui qual que é a formatação que está e ir mudando, tá certo? Então eu vou dar um OK. Por enquanto a gente não vai mudar nada, vou dar um OK. E ele vai criar para a gente, ó, aqui nessa caixa de opções aqui, ó, de vários estilos de segmentação, ele vai criar uma segmentação personalizada, que é meu estilo de segmentação de dados do relatório X. Então eu vou clicar aqui, ó, porque eu estou vendo que a minha segmentação de dados ainda está no template escuro aqui, ó, azul claro, né? Está no template escuro, mas é o azul claro, estranho. Mas eu quero o meu estilo personalizado aqui, eu vou clicar aqui, ó, meu estilo personalizado. Ele não mudou nada visualmente porque a gente não fez nenhuma alteração nesse estilo, mas agora a gente vai fazer, tá certo? Então, botão direito, modificar, né? Botão direito aqui nesse estilo, modificar. E aí eu vou entendendo qual é o item que eu quero modificar. Então você vai
explorando essas opções. Então a gente pode mudar a cor da segmentação de dados quando tem item com dados selecionados, quando tem item sem dados selecionados, quando a seleção cancelada de itens com dados, né? Ou seleção cancelada de itens sem dados, podemos mudar o cabeçalho, então a gente pode mudar a segmentação de dados inteira. Para facilitar aqui, ó, fazer um exemplo. Itens com dados selecionados. Então, se eu tenho aqui os dados Paraná, Santa Catarina e São Paulo e eles estão selecionados, eles vão obedecer à formatação que tiver que eu mandar aqui dentro. Então, eu vou clicar nessa opção, vou clicar em formatar e, por exemplo, se eu quiser que o preenchimento dessa opção aqui, desse cenário, digamos assim, seja, não sei, esse azul mais escuro. Vou pintar aqui de azul mais escuro, vou dar um OK e vou dar um OK. Então agora, quando eu tenho itens com dados selecionados, né? Por exemplo, eu tenho os 3 selecionados aqui, ele vai pintar de azul escuro. Ou seja, agora você precisa explorar todas essas opções aqui para formatar a sua segmentação de dados de acordo com a paleta de cores do seu dash, de acordo com o layout do seu dashboard, do seu painel de indicadores, tá certo? E aí você vai conseguir chegar nesses resultados aqui. Ou seja, você precisa agora explorar essas opções para saber quais são os dados ou quais são as opções que você vai formatar para cada painel, né? Porque cada painel tem um estilo. Agora, pontos importantes, tá bom? Dicas importantes. O fundo, o plano de fundo, né? O preenchimento de fundo precisa ser uma cor sólida, tá certo? Não é uma cor sólida, não consegue ser transparente, tá certo? Então, o que acontece? Olha só, nesses exemplos aqui, parece que está transparente, mas não é. Na verdade, eu estou utilizando a mesma cor de fundo. O que eu quero dizer? Olha só. Todo esse retângulo aqui, ele tem um fundo branco e eu estou utilizando o fundo branco também na minha planilha. Na verdade, eu não estou utilizando nenhum fundo da planilha e é o branco por padrão, nesse exemplo aqui. Próximo exemplo. Esse daqui, ó, também é um fundo branco e você viu que eu precisei colocar uma forma branca aqui em volta para dar esse efeito de que ali é o cantinho da segmentação de dados, tá certo? Senão ele ficaria com outra cor. Ou esse exemplo aqui é mais interessante ainda. Esse retângulo todo aqui é a minha segmentação de dados, só que o preenchimento dela está cinza porque eu usei um cinza nesse painel aqui como plano de fundo. Então essa é uma dica que você precisa saber. Não tem, pelo menos até hoje, não tem como você colocar uma cor transparente na segmentação de dados, tá certo? Você vai ter que colocar uma cor ali de acordo com o fundo para dar essa sensação de que está transparente, ok? Dito isso, você pode... Quais são as outras dicas também? Vamos lá, botão direito, modificar. Você pode, em cada item aqui, ó, formatar tanto o preenchimento, que foi o que a gente fez aqui no exemplo, quanto a borda, ou seja, o contorno de cada item, quanto a fonte, tá certo? Então você pode explorar todas essas opções para chegar no formato ideal do seu dashboard, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal, quarta-feira às 8 tem aula ao vivo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa saber, tá certo? Eu vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!